vão, seguidores? O assunto do dia hoje é consultas. Então, o que eu quero falar com vocês? Já houve alguma pessoa que jogou para você e ficou manipulando as informações na consulta? Alguma pessoa que te conhece. Você é conhecido da pessoa e essa pessoa ela começou a manipular o jogo para você, falando que as coisas não iam dar certo, falando para você se afastar de fulano, de ciclano, botando todo mundo para correr, tipo, manipulando informações de leitura a seu bel prazer, manipulando informações de leitura de acordo com a sua percepção arbitrária, envolvendo os assuntos que lhe dizem respeito e não a ela. Então, ela vai interferindo ali na consulta a pessoa com suas próprias decisões pessoais, plantando no jogo como se fossem mensagens das cartas e te passando ali as interpretações. Já houve alguém fazendo isso com você? Porque comigo já. Já houve alguém fazendo isso comigo, sim. E eu nunca mais voltei a jogar com essa pessoa. Achei pertinente trazer esse assunto aqui hoje, porque em relação a isso, tem gente que fica manipulando as consultas, manipulando as informações, sabe? Eu fico vendo ali que quando saem cartas negativas, a situação, ela coloca a situação ainda pior. E quando saem cartas positivas, ela nem fala sobre as cartas positivas, sobre o lado positivo das coisas. Então, é uma pessoa que já está querendo, assim, colocar as minhas coisas para baixo, já está querendo colocar tudo lá para baixo, né? É uma pessoa que está querendo dar um efeito rebote ali no jogo, né? Um jogo contrário. Então, eu trouxe esse assunto aqui hoje para tratar, porque quanto mais você conhece sobre as cartas, quanto mais você sabe sobre as cartas ciganas, né? Cartas ciganas, eu jogo cartas ciganas, o oráculo da deusa. Eu jogo também aquele baralho de buraco comum, né? Aquele baralho de buraco, né? Cartas comuns. E eu jogo tarô, são esses 4 que eu jogo. Esses 4 aí eu jogo. Então eu conheço sobre esses oráculos. E quando eu vou jogar baralho cigano com uma pessoa, eu bato o olho ali, eu tô vendo as cartas positivas e a pessoa não fala nada de positivo pra mim. Só fica falando sobre coisas ruins, sobre coisas negativas, sobre coisas assim que para atrasar, para empacar as minhas coisas. Parece que a pessoa tá com inveja de alguma coisa, ou a pessoa tá querendo atravancar tudo, ou a pessoa, enfim, tem alguma coisa ali em relação à pessoa. O problema não é com o oráculo, o problema é com a pessoa mesmo, é a pessoa que quer destruir tudo, a pessoa que quer botar tudo para baixo. Então, tem pessoas e pessoas, por isso que é bom conhecer de oráculo, você saber sobre o oráculo, para quando você bater o olho ali, você entender, olha, ela não falou sobre aquela carta ali, aquela carta é tão positiva. A outra também está bem ao lado, na sequência de leitura não falou nada de bom, só fala coisa ruim, só levanta coisa ruim. Então, é uma pessoa que está manipulando informações, querendo, sabe, afastar pessoas de você, falar, olha, cuidado com essa pessoa aqui, né? E às vezes a raposa ali no jogo não tem a ver necessariamente com uma pessoa. Depende do contexto, eu sempre falo isso. A raposa caiu na casa, por exemplo, a raposa caiu na casa do lírio. Ali já tem a ver com uma pessoa que fica falando meias verdades. Não é uma pessoa que fala tudo, né? Uma pessoa que tem um lado oculto, que esconde as coisas. Se afasta dessa pessoa só por causa disso? E como é que eu vou descobrir o resto, né? Como é que eu vou descobrir as coisas? Eu vou ficar perto da pessoa, sim. É óbvio que eu não me afastei da pessoa, vou ficar perto da pessoa. E tem pessoas também que ficam já colocando ali no oráculo coisas, né? Induzindo você praticamente, né? Praticamente induzindo você a fazer trabalhos de magia. Então, outra coisa que também não é legal. E fora a questão das amizades. Por isso que eu não gosto de jogar com gente conhecida, gente que me conhece. Por isso que também eu gosto de entrar muda e sair calada em relação a essas questões de consulta. Não gosto de passar informação, agora tem gente que pede informação.
fica perguntando ali para confirmar, engatilhar a resposta no jogo. Isso acontece muito comigo, eu não sei porquê, assim, acontece muito comigo em relação a quando eu vou consultar com uma pessoa, aí a pessoa fica fazendo pergunta para mim, me fazendo perguntas para saber se é aquilo ali mesmo, para querer rodar o trabalho dela ali, né? Movimentar o trabalho dela com leitura de cartas, já engatilhando as minhas respostas. Mas aí eu falo que tudo mentira. Eu só falo mentira. Ah, mas é isso aqui mesmo? Ela quer confirmar comigo? A pessoa quer confirmar comigo uma coisa, eu falo mentira. Eu vou falar que não é aquilo, porque ela tem obrigação de ver no oráculo dela. Se ela é o que ela diz ser naquela propaganda toda pavão, então ela tem que acertar sim, tem que acertar. Agora, se não, como é que uma pessoa fala que tem 40 anos de não sei o quê, 40 anos de jogo, de oráculo, 45 anos, a outra com uma propaganda pavão lá também, tem uma autoridade espiritual, não sei o quê. Aí você vai se consultar com a pessoa te induz a trabalho espiritual, tudo é trabalho espiritual, a outra fica levantando um monte de coisas negativas no jogo, querendo que você se afaste de todo mundo, né? Parece que quer você sozinha, e fica botando defeito em todo mundo. Que coisa horrível, né? Uma coisa horrível em relação a essas pessoas que você percebe, porque eu não sou idiota, percebe que fica manipulando informações da leitura como se fosse mensagem das cartas. E não são, porque eu entendo de carta, eu tô vendo que não é nada daquilo ali. E as coisas boas que saem ali na sequência não fala nada de bom, nada. Então só fica nessa tecla aí, só nessa tecla. E aí eu paro, sabe? Eu não faço mais questão. Sabe, às vezes eu acho interessante você ver ali como é que o outro faz. Ainda mais uma escritora como eu, que eu gosto de escrever, mas pesquisando na prática. Então, eu tenho que fazer essa consulta, eu tenho que ter essa experiência de leitura com a outra pessoa, para mim poder captar essas percepções e trazer ali para as minhas experiências em relação à análise, a tudo que eu vou escrever ali no meu livro. Então, as percepções que eu tenho, na verdade, assim, que as pessoas, tem gente que manipula informações de jogo, manipula para fazer você tomar decisões por caminhos errados, te induzindo ao erro. Tem gente que fica só usando oráculo para engatilhar a necessidade de trabalhos espirituais para tirar dinheiro. Nossa, tem gente que usa só aquele pouquinho de estudo que capta num canal ali, outro aqui no YouTube, mais a intuição, e acha que já está bem, indo bem ali no jogo, e não é. Enfim, eu tô muito desapontada, sabe? Tô muito desapontada com as pessoas com quem eu andei jogando. E não são pessoas assim, mas isso me trouxe uma experiência. Uma experiência para eu trazer para o meu próximo livro, para eu colocar ali bem desenvolvido, porque eu tive essa experiência na prática, então posso colocar ali. Eu posso colocar, porque eu fiz a consulta e eu tenho essa experiência agora. Quem é e quem não é. E sabe o que eu vou colocar no meu livro? Para você nunca confiar em nomes. Nunca confiar quando a pessoa faz aquela propaganda. Tem mais de 40 anos de jogo. Ok. Então vai lá e vê se é isso mesmo. Se eu vejo ali a propaganda, tem mais de 40 anos com carta, eu vou lá para conferir. A primeira coisa que eu vou fazer é conferir se é aquilo mesmo. Vou conferir de perto se é aquilo ali. Porque se não for aquilo ali, eu vou ser a primeira a fazer o meu relatório de consultas, porque eu faço meu relatório de consultas. Eu tenho relatório de consultas, inclusive se você quiser um relatório de consultas, te passo gratuitamente, tá? Porque eu tenho aqui do ensino independente e eu te passo para acompanhar aí o passo a passo em relação
a todo levantamento de previsões que já estouraram, já aconteceram, as que estão pendentes, as que não aconteceram, as que precisam de um acompanhamento, enfim. Então tem um relatório de consultas, então eu vou colocando tudo ali, e no meu livro também. Vou passar essa experiência para o meu próximo livro agora, e vim aqui no canal alertar vocês em relação a isso, que se você estiver, quanto mais você tiver percepção sobre as cartas, menos você vai ser leigo e enganado. Porque quando você está ali, com a mesa aberta na tua frente, as cartas estão ali, você sabe o que está ali. Você tem conhecimento. Agora, a pessoa, ela está levando aquela leitura para onde? Para onde aquela pessoa está levando a leitura? Está dando só pitaquinho na leitura, está fazendo só um rascunho de jogo para dizer que interpretou alguma coisa, sabe? Eu fico prestando muita atenção nisso. Tá querendo isolar todo mundo de você, deixar você sozinha, falar que ninguém presta. Que é isso? Que é isso, gente? Tá te induzindo ao erro, na verdade, né? Então, eu, sinceramente, eu cheguei a um ponto na minha vida que eu confio muito mais no meu taco, tenho muito mais confiança no meu jogo, em abrir o jogo, jogar para mim, né, as minhas leituras, as minhas cartas aqui, jogar para mim, mesa real, do que ficar jogando com os outros. Muito mais, sabe? Muito mais. E eu jogo aqueles jogos tem o Oráculo da Deusa, o Tarô, as cartas comuns e o baralho cigano. Eu jogo esses aí. Esses aí eu jogo. E eu jogo muito bem. E tudo que eu jogo pra mim acontece. E não fico pulando cartas positivas. O que eu vejo ali de positivo, eu falo, a pessoa vê que a carta tá ali, a carta é boa, e fica falando só. Ou fala pouquinho sobre as cartas positivas. Sabe aquela coisa assim de estrelar? Tem alguma coisa boa vindo aí, aquela coisa de sol tá brilhando, as coisas estão brilhando no teu caminho, o caminho vai se abrir, as coisas assim, em relação a setor amoroso, ou setor espiritual, entendeu? Aí vai vendo as cartas e vai falando aquelas coisinhas, aquelas abobrinhas ali, sabe? E o resto é só coisa ruim, né? O resto, você pega ali 80% só, você vê que o jogo tá bom, mas não sei de onde a pessoa tira aquilo ali. Aí você vai perguntar à pessoa, sabe qual é a impressão que passa? Quando você vai perguntar à pessoa, passa uma impressão de você tá querendo aprender. Aprender, tipo, em relação à leitura, como é que ela faz a leitura? Você quer um curso, uma aula? Passa uma impressão de que você está querendo aprender. Na verdade, você tem que explicar para a criatura que você quer entender como ela está desenvolvendo essa linha de raciocínio tão absurda. Essa linha de raciocínio ali onde tudo é coisa ruim, onde tudo dá para baixo, onde tudo é negativo. E a sequência de cartas positivas fica totalmente assim devastada, né? Porque não tem vez a sequência das cartas positivas. As cartas mais positivas do oráculo são o Sol, Ramalhete e a Estrela. Essas são as 3 cartas mais positivas do oráculo. Com certeza absoluta. Essas 3 aí. Caiu na leitura ali. Sempre que você vê, né, nas tiragens de jogos, em relação às perguntas que você faz, se sair Sol, Estrela e Ramalhete, você já está feito. São as cartas mais positivas do baralho cigano. Claro que a começar pelo Sol, né? Em segundo a Estrela e em terceiro o Ramalhete. Então, dentro dessa sequência, essas são as cartas mais positivas. Sai as cartas positivas ali, a pessoa come as cartas, pula as cartas, não faz a leitura. Então, a pessoa ela tá querendo o quê? Ela tá querendo só concentrar naquelas coisas ruins para você e afastar todo mundo de você, manipular, né? Manipular ali a leitura, manipular as interpretações, as mensagens de jogos e falar que você tem que ficar sozinha e falar que você, enfim, você não sabe o que é. Por isso que eu não gosto de jogar assim com terceiros, sabe? Hoje em dia eu abro todos os meus oráculos, eu abro a roda de tarô, eu abro a mesa real com o oráculo da deusa, com baralho cigano, eu abro aquele jogo de cartas comuns. É raríssimo abrir esse jogo de cartas comuns, mas às vezes eu abro.
porque ali eu não decoro significados no jogo de cartas comuns. No jogo de cartas comuns, eu abro e o que eu vejo eu vou falando, né? No oráculo da deusa tem que pesquisar os símbolos. O baralho cigano eu já tenho domínio completo, né? Em relação a isso, significados, né? Aquelas cartas comuns as pessoas costumam decorar o significado e ficar jogando, né? Eu não decoro. Eu simplesmente abro o que eu for vendo, eu vou falando ali naquele. Por isso que é raro jogar esse baralho de cartas comuns. Mas enfim, todos os jogos que eu jogo para mim acontecem são sempre assim, aquelas casas e linhas determinadas que mais acontecem em relação a determinados setores. Eu já sei e acontecem, pra mim acontecem. Eu tenho mais convicção no meu jogo, confiança no meu taco do que ficar jogando com terceiros para ficar ouvindo abobrinha e ficar deixando a pessoa, né? Porque você que dá o poder à pessoa, né? Como é que você pode deixar a pessoa ficar manipulando as coisas, te induzindo ao erro, né? E ainda mais uma pessoa que se tem conhecimento em relação ao jogo de cartas, aos símbolos, dificilmente vai se deixar ser passada para trás. Agora, é óbvio que eu não vou trazer nomes aqui, é óbvio que eu não vou falar de ninguém, é óbvio que eu não vou expor ninguém, mas também não indico, não recomendo e não volto mais.